Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque nós podemos estar aqui te adorando, celebrando o teu santo nome, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, enquanto nós adoramos o Senhor, enquanto nós celebramos o Senhor, que o teu Espírito encontre em nós, entre nós, verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Deus, em nome de Jesus, que haja neste lugar, Senhor, estes adoradores, e que eu seja um deles, Deus. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã, Pai, sejamos de verdade discípulos do Senhor. Pai, fala conosco agora, Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra penetre no nosso coração, que ela nos sonde, Deus, que ela nos encoraje, que ela nos envie, Deus, a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, que ela nos potencialize, que ela também nos quebre, Deus, quebre o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa autossuficiência, que sejamos, Deus, totalmente entregues a Ti. Ah, Deus, em nome de Jesus, faz a Tua obra, Deus, nesse lugar, nessa manhã, Deus. Nós imploramos ao Senhor que não saiamos por aquela porta, Senhor, da mesma forma que entramos. Deus, transforma o nosso coração, Deus, molda o nosso caráter. Trata conosco, Deus, em nome de Jesus. Queremos ser melhores. Queremos ser mais parecidos contigo, Deus. Melhores pais, melhores filhos, melhores empregados, melhores patrões, melhores discípulos de Jesus. Ah, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, nós não nos conformamos com a maneira que estamos agora. Queremos, Deus, a transformação que só o Teu Evangelho é capaz de fazer. Só a Tua palavra é capaz de fazer, Deus. Por isso nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, o nosso entendimento, para que a Tua palavra, Deus, seja agora semeada e encontre solo fértil em nosso coração, e que ela possa crescer e dar fruto que glorifique o Senhor. É em nome de Jesus, Deus, que nós oramos, agradecidos, mas também desejosos, Deus, de sermos tocados pelo Teu Espírito Santo nessa manhã. Não abrimos mão disso, Senhor. Queremos ser tocados, Deus. Toca-nos, Deus, toca-nos. Deus, isso é vital para nós. Nós precisamos ser tocados por Ti. Precisamos. Como o nosso corpo anseia pelo alimento e pela água, nós precisamos, Deus, da Tua palavra. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, querido. Você pode sentar. Já senta e abre a sua Bíblia em Lucas 14. Mas antes de começar a expor o texto de hoje, eu quero fazer uma pergunta bem sincera, bem direta para você. Quem aqui é discípulo de Jesus? Levanta a sua mão. Amém. Discípulos de Jesus, certo? Então a gente está falando aqui com discípulos de Jesus. Glória a Deus. O tema de hoje é: custa ser discípulo de Jesus? É uma pergunta simples, mas de difícil resposta. A resposta ela é sim, custa. Mas o que custa
é o que a gente vai ver hoje, não é nada fácil. Agora, uma outra pergunta que eu quero fazer para você, e essa você não precisa levantar sua mão. Basta você olhar para dentro de si mesmo. Quanto é que você está disposto a oferecer de si mesmo para seguir Jesus? Qual a disposição do seu coração em seguir a Cristo? Olha só, Jesus, ele não cobra ingresso, tá? Eu tenho que dizer isso também já logo de cara, para não ficar parecendo uma coisa assim, esse negócio de custo, já começa a parecer estranho. Então, Jesus não cobra ingresso para você segui-lo. Jesus também não cobra taxa. Jesus não é um desses mentores que a gente vê por aí, que cobram dinheiro para que você possa adquirir a mentoria dele, e muitos deles baseado na Bíblia. E olha que cobram muito dinheiro. Jesus não é um desses. Na verdade, muita gente, mas muita mesmo, decide seguir Jesus pensando no que ele pode oferecer. Ser discípulo de Jesus, meus irmãos, envolve muito mais do que apenas estar aqui, frequentando uma igreja, estar num auditório, cantando músicas de louvor, ouvindo um bom sermão. Mas envolve um estilo de vida novo. Envolve um novo comportamento, com um novo propósito de vida. Não é à toa que Jesus disse a Nicodemos: "Ô Nicodemos, se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus." É necessário nascer de novo. É necessário uma mudança radical de vida para ser discípulo de Jesus. Eu poderia perguntar de novo depois disso, quem aqui é discípulo de Jesus, mas eu vou deixar para o final. Então, Lucas 14 é o nosso texto, e a gente vai estudar ele propriamente dito, do 25 até o 35, mas eu quero rever com você o contexto que você conhece. Jesus, lá no início do capítulo 14, ele é convidado para um jantar na casa de um dos principais fariseus, um homem importante ali, num sábado. Ali ele encontra um homem doente. A Bíblia fala que ele era um hidrópico. Hidrópico é alguém inchado, muito inchado. A hidropsia ela é uma doença que dá muita retenção de líquido. Então a pessoa fica inchada, com uma aparência muito feia. E aí Jesus, ele provoca os fariseus ali e pergunta para eles assim: é lícito curar no dia do sábado, no Shabat? E aí houve silêncio, ninguém respondeu nada. Então Jesus cura aquele homem. Jesus leva aqueles homens então a refletir que o mandamento de não trabalhar no Shabat não deveria ser entendido como dizendo que era proibido salvar. E aí Jesus usa ali pessoas ou animais. Não existe uma proibição para salvar, para curar no Shabat. Depois disso, Jesus, ele vendo ali que os convidados começaram então a escolher os lugares para se sentar, ele propõe ali para os discípulos uma parábola. Ele diz assim: olha, quando vocês forem convidados, não sente no lugar de honra, porque pode haver algum convidado mais importante do que você, e vai ficar bem chato. Isso me fez lembrar a primeira vez que eu andei de avião na minha vida. Eu fui para a Argentina em 98, nunca tinha viajado de avião, entrei no avião, isso da Argentina para cá, e eu estava com um mineiro, que também era a primeira vez que ele tinha viajado de avião, e quando a gente entrou no avião, a gente viu as poltronas bem folgadas ali no início, na entrada do avião, vazias. Falei, olha que bela oportunidade, né? Sentamos. Olha, lá atrás é tudo 3 poltronas, aqui é 2 só, vamos ficar aqui, né? Sentamos ali, ficamos bem belos e formosos ali, eu e o mineiro. Aí chegou a comissária de bordo e falou assim: o lugar de vocês não é esse, né?
Falei, mas estava vazio aqui. Mas vocês não podem ficar aqui. E aí a gente humildemente levantamos e fomos para o nosso lugarzinho lá atrás. Mas foi chato. Então Jesus está ensinando isso aqui para eles. Olha, quando vocês chegarem, não dá uma de Rogério, não. Não vai sentando nos lugares melhores assim, não. Espera um pouco, que você pode passar vergonha. Em seguida, Jesus, ele reagindo a uma colocação de um dos convidados, que disse assim: bem-aventurado é aquele que participar do banquete do reino de Deus. Ele estava todo, né? E aí Jesus, em resposta, ele conta uma outra parábola. A parábola do grande banquete. Essa parábola fala de um homem que dá um grande jantar. E aí ele decide convidar algumas pessoas. Mas segundo a parábola, todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Um dizia que os seus negócios, quando ele fala, comprei um campo, eram mais urgentes do que aquele jantar. O outro dizia que ele havia comprado uma junta de bois, ele precisava testar. Eu gosto do sermão do Marco Telly sobre o grande banquete. E tem no YouTube o Grande Banquete, é um sermão cantado, onde ele fala que ele compara essas três figuras aqui. Esse primeiro que diz que comprou um campo, ele está mais preocupado com os seus negócios do que o jantar desse grande homem. O segundo, ele está mais preocupado com as tecnologias dele, porque a junta de bois nada mais é do que o trator dele, do que o implemento que ele acabou de comprar. Então, ele está feliz da vida com aquele novo implemento, com aquela nova tecnologia que ele adquiriu. Então, não dá para ir para o jantar. Então, essa tecnologia aqui me consome o tempo. Eu não estou ocupado demais para ir. E o terceiro aqui, que é o mais grave, ele diz: não vai dar porque eu me casei. Então, não vai ser possível. E que melhor coisa para um jovem casal que acabou de se casar ir para uma festa? Então, com a negativa destes, o dono da festa, ele manda o seu servo ir para as ruas e para os becos, para convidar os excluídos, para convidar os pobres, os aleijados, os cegos. E o servo obedece, então ele vai lá e ele traz aquelas pessoas excluídas para a festa, mas ainda havia lugar na festa. E ele diz para o Senhor: ainda tem lugar, o que eu faço? E então o Senhor, o dono da festa, ele diz: vai para os caminhos, para os lugares avalados e obriga-os a vir. E sabe quem são essas pessoas que estavam nos caminhos e nos lugares avalados? Eu e você. Eu e você. Os gentios. Então o servo saiu e obrigou esses a virem e entrarem para a festa. Jesus termina essa parábola dizendo que nenhum daqueles homens, os que deram as desculpas, que foram convidados, provará da ceia dele. E agora a gente chega ao contexto do nosso estudo, onde a gente vai ver aqui Jesus falar o quanto custa de verdade para alguém ser de fato seu discípulo. Então eu quero te convidar a ler comigo Lucas 14, 25 a 35. Diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir?
para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que vierem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para um monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, meus irmãos, eu quero conversar com você sobre o custo de ser discípulo de Jesus. Quanto é que custa? São 3 demandas aqui. A primeira delas é o amor. Custa amor. O texto diz que grandes multidões acompanhavam Jesus. E isso é assim até hoje. Muita gente acompanha Jesus, talvez por causa da sua fama. John Mayer, não um cantor, mas um padre teólogo, diz o seguinte: os seguidores de Jesus classificam-se em 3 círculos. Um é o círculo externo, que se refere às multidões que o seguiam num sentido físico. Estava ali, junto com Jesus o tempo todo, acompanhando Jesus. O segundo é o círculo intermediário, que representa os discípulos chamados por Jesus para segui-lo, tanto no sentido físico como no espiritual. Não os 12 aqui, mas os diversos seguidores que acompanhavam Jesus de uma forma mais próxima. Então você lembra que não tinha só 12 discípulos, tinham mais. Tem um momento que Jesus envia 70. Lembra disso? O terceiro círculo são os 12, que não apenas eram discípulos, como também formavam um círculo íntimo em torno dele. Os seguidores de Jesus constituíram-se então a partir de grupos muito diferentes, desde discípulos comprometidos, passando por ouvintes moderados, simpáticos, até multidões apenas curiosas. Em qual círculo eu e você estamos? Então, com isso, meus irmãos, a gente sabe que muitos seguiam Jesus, mas nem todos eles eram discípulos de verdade. E aí Jesus se volta para eles e diz uma coisa. Aqui a conversa começa a ficar séria. É como se Jesus se virasse para esses que estão seguindo ele durante tanto tempo, e com uma nítida intenção de peneirar esse povo, ele vai discorrer sobre quanto custa ser um discípulo dele. O que é diferente apenas de segui-lo, mas o quanto custa estar junto dele, ser discípulo dele de verdade. Então, ao contrário de muitos líderes por aí que estão preocupados em ter cada vez mais seguidores, né? Jesus ele não está preocupado com a quantidade, quantos seguidores, quantos o seguem nos perfis, né? Mas ele está preocupado aqui com a qualidade desses seguidores. Então, pouco importa para Jesus se eles vão ser milhões ou milhares, mas é a qualidade desses seguidores e o comprometimento deles, o quão comprometidos esses discípulos estão. E aí Jesus diz assim: se alguém vem a mim. Jesus ele agora passa a trazer algumas condicionais para classificar esses seguidores. E destes seguidores, os que se enquadrarem serão de verdade discípulos dele. Jonas Madureira, num livro que ele escreveu, aliás, tem aqui na nossa livraria, O Custo do Discipulado, ele diz assim: isso significa que seguir Jesus não era apenas estar no meio da turma que o seguia,
A verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue Jesus, mas uma reunião de todos aqueles que seguem Jesus nos termos de Jesus. Ou seja, é a assembleia daqueles que se recusam a seguir Jesus do próprio jeito, meramente como curiosos, retendo apenas o que lhe agrada e descartando todo o resto. Em suma, trata-se da reunião daqueles que seguem Jesus como Jesus quer ser seguido. A salvação é de graça, mas a graça não é barata. E ele diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais, e aqui a coisa fica bem difícil mesmo, né? E ele vai dizer uma coisa que para mim é muito pesada. Diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui imagino que a peneirada foi brutal, né? Já perdeu muitos seguidores. Essa primeira demanda aqui do verdadeiro discípulo de Jesus é o amor. A palavra aqui, em outras versões, é: se algum homem vier a mim e não aborrecer. E a palavra é literalmente essa mesmo. Se alguém não aborrecer o seu pai, sua mãe, sua irmã, seja quem for, que é uma hipérbole, um exagero aqui, que expressa que o discípulo, ele deve amar mais Jesus do que qualquer um da sua família, inclusive a si mesmo. A filosofia diz que o que determina o tipo do amor que a gente vivencia é o objeto que amamos. Por exemplo, quando eu digo que eu amo chocolate, e eu gosto muito de chocolate, eu nunca poderia dizer que eu amo o chocolate da mesma forma que eu amo a minha esposa ou os meus filhos. É um tipo de amor diferente. Então, quando eu digo amo chocolate, alguém não pode dizer assim: puxa, mas você ama mais chocolate do que a sua esposa? Não, é outra coisa. Para os ouvintes da época, isso tinha muito significado. O judeu que fizesse uma escolha por Jesus naquele momento, naquela hora, ele certamente teria que se alienar da sua família. Tal como um muçulmano hoje, num país muçulmano, num país islâmico hoje, se ele decidir seguir a Cristo, ele com toda certeza vai ser alijado da sua família. Ele vai ter que ir embora de casa. Então o que Jesus está dizendo é isso: que por amor de mim, aquele que não me ama mais do que ama o seu pai, sua mãe, seja quem for da sua família, esposa, filhos, do que a si próprio, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo assim: olha, se você não me ama mais, vamos ter que conversar depois sobre esse negócio de discípulo aí. A gente, né? Vamos conversar aí. Não, ele está dizendo que, ó, não dá. Você não pode ser meu discípulo. Em Mateus 10, 34 a 36, que é onde fala do mesmo assunto aqui, está escrito assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Jesus não está dizendo aqui que os seus discípulos deveriam pegar em arma. Não está dizendo isso. Mas essa espada aqui quer dizer que agora eles têm uma decisão que vai causar divisão. Decidir seguir a Cristo vai certamente causar divisão. Então Jesus está colocando aqui de cara, a primeira demanda, algo muito sério. Que seguir a Cristo, provavelmente alguém vai deixar de gostar de você. Quando eu me converti, quando eu conheci a Cristo, eu perdi muitos amigos.
amigos que eu considerava muito. Mas quando a minha decisão foi de seguir a Cristo, eles simplesmente viraram as costas. E não foi um por um, não, foi de uma vez. Eles me fazem falta hoje. Eu gostaria que eles conhecessem a Cristo para a gente voltar a ser amigo. Mas só nesse caso. Então, irmãos, essa espada que Jesus está dizendo aqui não é eu vim para dar espadada em gente que não quer andar comigo, não é isso. Mas é uma decisão. É uma decisão que vai causar divisão. Então, numa casa onde se proíbe seguir a Cristo, é melhor optar por Cristo, com toda certeza. Então, logo, quem segue a Cristo, ele precisa muitas vezes aborrecer. Amando mais Jesus, vai aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e a sua própria vida. Colocar, então, os laços familiares à frente do compromisso com Cristo desqualifica o indivíduo para ser discípulo de Cristo. Vou repetir essa frase. Colocar os laços familiares que a gente tem, com todos da nossa família, à frente do compromisso que a gente precisa ter com Cristo, nos desqualifica para sermos discípulos dele. Thomas de Kempis, ele diz assim: Jesus quer ser amado acima de tudo e não admite rival. O verdadeiro discípulo ama Jesus como Deus. Ou seja, acima da sua família e acima da sua própria vida. Só Deus deve ser amado mais do que nós amamos a nossa família e a nós mesmos. E é por isso que Jesus ousa dizer isso. Aquele que não me amar mais do que os seus familiares e do que a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Porque só Deus pode ser amado assim. Isso tudo choca você? Se choca você, meu irmão, então você precisa urgentemente questionar o seu próprio coração sobre o seu amor por Cristo. Mas se isso está bem resolvido dentro do seu coração, a primeira demanda está ok para você. Vamos para a segunda. Sofrimento. Ser discípulo de Jesus, meus irmãos, certamente vai lhe custar o sossego. Vai acabar seu sossego. Vai causar para você algum tipo de sofrimento por ele. Então, a segunda demanda aqui, que serve para a gente avaliar o custo de seguir Jesus, ele reflete uma terrível realidade que acompanha o ato de seguir Jesus, que é a oposição. Se você quiser ser um discípulo de Jesus, você vai ter algum tipo de oposição. Jesus diz assim: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Mais uma vez aqui Jesus está dizendo que se a gente não fizer algo, não podemos ser seu discípulo, que é tomar a cruz e segui-lo. Lucas, ele parece chamar a atenção dos seus leitores aqui para o fato de que Jesus está o tempo todo aqui ensinando e enfrentando oposição ao seu ensino. Eu gosto do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, que é conhecido como o Evangelho dos pobres, e Lucas, ele é ácido com os religiosos aqui de plantão, né? O Lucas, ele gosta de ver o parquinho pegando fogo. E gosta de apagar o incêndio com um pedaço de pau, né? Na paulada. Então, todo aquele que quiser seguir Jesus, ele precisa estar consciente dos sofrimentos decorrentes desse compromisso. Então, você quer ter um compromisso de seguir Jesus, saiba que no pacote vem algum tipo de sofrimento. Tomar a cruz aqui tem um significado forte. Veja que Jesus não foi crucificado ainda, mas os discípulos sabiam que era isso. A crucificação aqui é uma metáfora que choca para falar de discipulado.
Um discípulo, ele precisa negar a si mesmo, que é morrer para a sua própria vontade. E ele precisa tomar a cruz, que é abraçar a vontade de Deus, custe o que custar. E aí sim seguir a Cristo. Ser verdadeiramente discípulo de Jesus exige, meus irmãos, negar a si mesmo. A cruz era a forma de execução mais dolorosa e humilhante da era romana. Portanto, quando Jesus aqui diz que tomar a cruz diariamente é esperar sofrimento todos os dias por causa do compromisso com Cristo. E aí Jesus vai fazer duas ilustrações aqui, que aparecem dos versos 28 a 32, envolvendo construção e envolvendo uma guerra. Essas duas parábolas aqui que Jesus conta, elas advertem contra tomar uma decisão precipitada de seguir Jesus, sem calcular o custo disso. Candidatos a discípulo, eles devem primeiro calcular esse custo. Eles precisam analisar. Bom, até agora a gente está falando de duas demandas aqui. Amor, um amor que é acima de tudo e de todos, e sofrimento. Então aqui a gente tem dois elementos para a gente colocar na conta. Se dá para a gente entrar nesse negócio de seguir Jesus ou não. Então esses candidatos, eles precisam fazer essa conta. Para ver se eles vão perseverar na fé. Assim como o homem que não prevê o custo total da construção que ele vai fazer, de uma torre aqui, um projeto, uma missão, um propósito de vida, ele é ridicularizado por ter começado algo e não ter terminado. Abandonou porque não deu para terminar. O discípulo também, ele precisa entender qual é o preço para completar a carreira cristã antes de assumir esse compromisso. Para esses irmãos aqui que estão ouvindo Jesus, o custo foi a própria vida. Para nós, está mamão com açúcar. Por enquanto. Pode ser que as coisas mudem. Mas está mamão com açúcar. Para esses homens aqui que ouviram Jesus e que andavam perto dele, todos eles pagaram com a vida. O custo foi perder a vida, e das formas mais cruéis. Da mesma forma, um rei deve considerar friamente as probabilidades antes de decidir entrar numa guerra. Ou ele vai guerrear, ou ele vai procurar paz. O Wiersbe, ele pensa diferente. Olha só o que ele diz. O construtor e o rei representam o Senhor Jesus, não o crente. Jesus está construindo sua igreja e precisa utilizar os melhores materiais. Ele está em uma batalha e precisa dos melhores soldados. Somos o tipo de pessoa que ele pode usar na construção e na batalha? Se não formos discípulos fiéis, ele não pode usar-nos para realizar a sua obra. Então, meus irmãos, se nós não formos discípulos fiéis, ele não vai nos usar. Essa é a grande verdade. Veja como Jesus repete a frase, não pode ser meu discípulo, no verso 26, no verso 27 e no verso 33. Porque não pode haver não posso para o convite de Jesus, para o convite à ceia da salvação. Não pode haver hoje não posso, hoje não dá. Hoje eu estou ocupado. Hoje eu tenho um compromisso, pode ser amanhã. Não tem isso. Ai, pode ser semana que vem, Jesus, porque essa semana está tão corrido. Não tem isso, meus irmãos. A não ser o não posso ir do que acabou de casar, do verso 20.
Porque, na verdade, esse não posso ir aqui significa eu me recuso a ir. Esse já está dizendo claramente, Jesus, olha, muito obrigado, mas eu não vou. O custo para ser discípulo de Jesus é sofrimento. Todo aquele que quiser seguir Jesus, ele precisa calcular isso, ele precisa pôr isso na sua conta, se de fato ele quer ser um discípulo de Jesus. A terceira demanda é renúncia. Então, amor, sofrimento e agora renúncia, ou desapego. O verso 33 aqui, ele trata dessa terceira demanda, que para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, ele precisa de renúncia, ele precisa de desapego. Jesus diz assim, assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo, a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Para muitos, essa pode ser a pior das demandas. Os vínculos com as coisas, com os bens que a gente possui, eles são potencialmente a razão pela qual muitos são incapazes de seguir Jesus. O objetivo do discipulado de Jesus é nos conduzir para o seu reino, nos transformando em peregrinos nesse mundo. Então, não dá para ter apego a muita coisa. Porque ele nos liberta da crença de que nós somos o que possuímos e de que nós temos domínio sobre a nossa família, nossas coisas e até sobre nós mesmos. O discípulo de Jesus não tem domínio sobre nada. Ele está sob domínio de Jesus. O discipulado, ele precisa começar com o nosso envolvimento, com a nossa disposição de se render, de ser submissos a Jesus e a sua palavra. Jonas Madureira, ele diz que os discípulos de Jesus são como plantas que foram removidas com raiz e tudo da sua cultura egocêntrica e que em seguida foram transplantadas para a cultura cristocêntrica do reino de Deus. Assim como nós vemos também lá em Colossenses, capítulo 1, verso 13, que diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. A essência de sermos discípulos de Cristo é o compromisso incondicional com Ele. Isso envolve renunciar às coisas materiais deste mundo. Então, para quem tem apego às suas próprias coisas, como dinheiro, como bens, como status, como fama, esse custo da renúncia se torna alto demais. Poucos são aqueles que, por amor a Jesus e por entender que é necessário tomar essa cruz, decidem renunciar também a tudo que têm. Muitos são aqueles que, por amor às suas coisas, aos seus bens, dizem: eu não quero, eu não vou. Tem alguns que dizem assim, educadamente: ainda não é o meu tempo, não chegou minha hora. Por último, Jesus, ele vai dizer aqui que o verdadeiro discípulo, ele tem sabor. Ele vai dizer que, além de amar Jesus mais do que tudo que todos, além de tomar a sua cruz e portanto, sofrer com Ele, e renunciar a tudo que tem, o verdadeiro discípulo, ele ainda precisa se destacar.
fazer a diferença onde ele estiver. Depois de saber o quanto custa, que custa amor, que custa sofrimento e que custa renúncia, esse discípulo já acabadinho, né? Tem que se destacar, tem que fazer diferença. Jesus disse que se o sal se tornar insípido, e que coisa é essa, né, do sal se tornar insípido? Porque a maior parte do sal consumido naquela época vinha do Mar Morto, e não era um sal puro, era um sal que precisava passar por um processo, e se não passasse por esse processo corretamente, ele se tornava insípido rapidamente, e aí ele ficava inútil, não servia para nada. O sal, ele influencia onde ele é posto, não é? O sal, ele além de dar sabor, ele impede também a decomposição, ele é usado para conservar. A vida seria muito difícil sem o sal. Jesus compara a igreja com o sal da terra, em Mateus 5,13. Porque a presença da igreja no mundo é abençoadora. Ela deve fazer diferença. E se ela não faz a diferença, adivinha se são discípulos de Jesus? Se a igreja não faz diferença onde ela está, é muito provável que ela não pagou o custo do amor, do sofrimento e da renúncia. E ela não segue Jesus. O sal que perde o sabor, ele perde toda a sua utilidade. A única finalidade do sal é salgar. Se ele perder a sua salinidade, ele não serve para mais nada. Ele não serve para alimento, ele só serve para ser pisado, como diz a palavra. Ele não serve nem para adubo. O Wiersbe, ele faz um alerta e ele diz assim: quando um discípulo perde o seu caráter cristão, ele torna-se imprestável e envergonha o nome de Cristo. Esse, meus irmãos, é o perigo de nós deixarmos que o nosso testemunho de vida com Cristo perca o seu sabor. Se as condições para o discipulado que a gente viu hoje não forem mantidas, os discípulos perdem o seu sabor nessa terra. E aí eles se tornam inúteis. Então, meus irmãos, nessa manhã, Jesus nos desafia no final com essa frase: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele quer nos levar a refletir cuidadosamente acerca do que ele acabou de dizer e seu significado e as suas consequências na prática diária. Então, eu queria fazer algumas perguntas para você. Como é que eu e você expressamos e vivemos o amor a Deus mais do que tudo e todos? Como é que eu e você encaramos o sofrimento causado por levar a cruz de Cristo? Como é que eu e você temos renunciado tudo que temos para sermos verdadeiros discípulos de Jesus? E como é que eu e você temos feito a diferença onde nós vivemos? E a última pergunta é a mesma que eu fiz no início. Diante de tudo isso que a gente viu aqui, você é um discípulo de Jesus? Você não precisa levantar a mão agora. Você é um discípulo de Jesus? Eu queria que você fechasse teus olhos por um instante, curvasse a tua cabeça, esquecesse de quem está do seu lado, de quem está na tua frente, de quem está atrás, e orasse a Jesus. Porque caso a sua pergunta
a sua resposta para a segunda vez que eu perguntei sobre ser discípulo de Jesus tenha gerado algum tipo de dúvida no seu coração, você tem a oportunidade de orar a Ele agora e dizer: Senhor, me ajuda a ser esse discípulo. Mas caso você tenha respondido afirmativamente, dizendo: não, eu sou sim discípulo de Jesus, porque esse custo aí eu calculei desde o início, eu sabia que seria assim, eu o amo mais do que tudo, eu renuncio tudo que eu tenho e eu abraço esse sofrimento aí, porque eu quero levar a cruz e seguir o Senhor. Então, meus parabéns. Ore ao Senhor pedindo força para você continuar assim. Vamos fazer isso? Cada um aí no seu lugar, de forma silenciosa. Quero te dar um tempo para você orar. Depois a gente ora junto. Sabe, irmãos, a igreja evangélica brasileira cresce muito. Chega a ser uma beleza ver os últimos censos do IBGE. Mas a diferença que ela faz nessa nação é insignificante. Isso quer dizer que a igreja cresce em quantidade, mas não tem qualidade. Porque não são verdadeiros discípulos de Jesus, como a gente acabou de ver. Que aquele que não o ama mais não pode ser seu discípulo. Aquele que não toma sua cruz e, portanto, sofre com ele, não pode ser seu discípulo. E aquele que não renuncia a tudo que tem, não pode ser o seu discípulo. Então a gente precisa ficar atento para não sermos discípulos de alguma coisa que não seja de Jesus Cristo. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus, ele faz a diferença onde está inserido. Nesta comunidade, na sua rua, no seu bairro, na escola onde seus filhos estão lá. Você não pode entrar lá dentro da escola para pregar, mas você tem contato com as mães e os pais dos coleguinhas do seu filho. Você não pode entrar, mas o Evangelho pode, através dessas crianças. Porque o Senhor Jesus já disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E isso será até o dia da sua volta. Ninguém pode impedir isso. Ninguém pode. Então, meus irmãos, que em nome de Jesus, eu e você, a gente possa refletir na qualidade do discípulo que somos. Se somos de verdade discípulos de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Mais uma vez eu te peço, Senhor, que a Sua palavra cause efeito em nós nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, que essa igreja possa ser avivada pela Tua palavra e pela ação do Teu Espírito Santo. Que nesta manhã, Deus, nesta manhã, seja um marco na vida dessa igreja, onde os irmãos que estão aqui reunidos possam ser discípulos de verdade e façam a diferença onde estiverem durante essa semana.
seja um sal que salga, que reflete o caráter de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, Deus, vocaciona pessoas aqui, vocaciona jovens, Deus. Muitos jovens entram para o seminário, mas não querem saber do ministério. Vocaciona jovens nessa manhã aqui hoje, Deus, em nome de Jesus, para pastores, missionários, mestres, em nome de Jesus, Deus, evangelistas. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos encha de intrepidez, Deus, para sermos discípulos de verdade do Senhor. E assim o Senhor seja glorificado. Porque esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desejo, que o Senhor seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Filho, o nosso Salvador, e que a comunhão do Espírito Santo, o nosso Consolador, esteja sobre nós cada dia, durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém.